Olá, eu sou o professor Maurício dos Santos Ferreira. Eu sou professor, sou historiador público, consultor para televisão e pesquisador. Eu me licenciei em História pela Uniswan, uma universidade particular da periferia do Rio de Janeiro, uma universidade periférica. E já durante a graduação eu me interessei muito por História Antiga e ainda no terceiro período eu comecei a tentar me especializar em Antiguidade. Assim que eu terminei a graduação, eu logo ingressei na docência, fui convocado para um concurso que eu tinha feito ainda durante a graduação, um concurso para professor da Rede Estadual do Rio de Janeiro, e eu já comecei a atuar como professor. Estava ainda a manter o meu vínculo com a pesquisa acadêmica, mas sem vínculo institucional reconhecido, sem nenhum vínculo com uma instituição pública de pesquisa. Eu vi muitas portas se fechando. Eu fiz uma especialização em História do século XX na Cândido Mendes, e em seguida eu fiz uma especialização em História Antiga e Medieval no Mosteiro de São Bento. Durante esse período, alguns amigos que faziam a especialização apontavam a mesma inquietação. A produção historiográfica, e o conhecimento histórico acerca do passado ficava, em sua maioria, restrito a um pequeno público dentro das universidades. Então nós tomamos a iniciativa de criar um grupo de pesquisa chamado CPA, Centro de Pesquisa da Antiguidade, cujo objetivo era comunicar o conhecimento histórico, levar o conhecimento histórico a um grande público, por uma linguagem mais fácil, mais acessível. Nós fizemos um blog, uma coisa que era uma novidade na época, e esse blog tinha 2 ou 3 postagens semanais, e nós conseguimos um público de aproximadamente 20 mil acessos mês, o que para História Antiga e naquela época era uma grande façanha. Durante ainda esse período, uma amiga que trabalhava como historiadora no Centro Cultural de Jerusalém me convidou para dar uma palestra. Ela tinha um auditório que estava vazio, e ela me pede para dar uma palestra falando sobre Antiguidade e Cinema. E na plateia tinha 2 diretores, um produtor executivo e um diretor da Rede Record, e eles me convidaram para uma entrevista de emprego. Eles estavam desenvolvendo uma minissérie que era a História de Esther, que se passava na Pérsia do V século, e eles precisavam de alguém que ajudasse nessa contextualização desse período histórico. E eu fiz a entrevista, quando eu fico nervoso eu falo muito, então falei por 3 horas. Eles acabaram me contratando para esse trabalho, e eu tive uma oportunidade muito, muito boa. Eu já comecei no projeto, ainda durante as etapas de pré-produção, um workshop de uma semana com o autor, com a autora e a equipe de roteiristas, e depois fui prestando consultoria aos demais setores da produção. Essa foi minha primeira experiência. Eu ainda não entendia muito bem como funcionava a indústria televisual, e também não entendia muito bem como se processava essa comunicação do conhecimento histórico por meios audiovisuais. A minha experiência na educação básica foi fundamental para que eu lograsse êxito nessa nova atividade, porque trabalhar com produção audiovisual significa trabalhar com uma escrita coletiva. O audiovisual é uma escrita coletiva. Os produtos televisuais de caráter histórico se constituem com uma narrativa, um discurso de passado que é construído coletivamente. Depois do primeiro trabalho, eu acabei sendo contratado definitivamente. Hoje eu sou historiador consultor para a dramaturgia da Rede Record de televisão. Já trabalho na emissora já há um pouquinho mais de 10 anos, já tendo produzido diversas séries, novelas e filmes históricos. É nesse meio tempo que eu ingresso no Prof. História. Eu fui da primeira turma do mestrado profissional em ensino de História do Brasil, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É nesse momento que eu
começo a transformar essa experiência prática em uma reflexão teórica, desenvolvendo uma dissertação e um produto que se constituiu em um conjunto de parâmetros para a produção de séries televisivas históricas não documentais, voltadas para fornecer ferramentas críticas para o historiador exercer essa função. E se quer comunicar qual o conhecimento histórico, né, qual é a perspectiva histórica, historiográfica, ou qual é a ideia de passado que se quer apresentar num produto final. E para você chegar a um produto final capaz de fomentar uma consciência histórica mais refinada, né, no caso, uma consciência histórica crítico-genética, pensando aí as tipologias do Johnny Husen, né, da consciência histórica, pensar que todos operam de alguma forma o conhecimento histórico, foi fundamental para que eu pudesse compreender que o audiovisual era capaz de fomentar um tipo específico de consciência histórica no telespectador ou no telespecto-leitor. Outros conceitos importantes que eu utilizo tanto na minha reflexão teórica quanto na minha atividade prática, né, são os conceitos de nosfera escolar, do Yves Chevallard, e o conceito de comunidade de interpretação do François Josse. As equipes produtivas da televisão, cada qual agrega à produção televisual uma trilha narrativa que leva consigo as suas próprias concepções de história. Atualmente, eu sou doutorando pelo programa de História da Universidade Federal de Ouro Preto e tento, teoricamente, construir aí uma fenomenologia do conhecimento histórico por meios audiovisuais. Bem, eu sou privilegiado por ter uma liberdade no meu trabalho de consultoria. Eu tenho acesso a todas as etapas produtivas. Geralmente eu começo com os autores, muito antes deles elaborarem um argumento. A gente faz um conjunto de workshops, né, de fundamentação teórica, de orientação temporal. Mais tarde eu passo a fazer a revisão da sinopse e a revisão técnica dos capítulos produzidos. Já na etapa de produção, eu presto consultoria, eu faço alguns workshops e também presto consultoria durante a produção de arte, produção de figurino, cenografia, direção. Faço também alguns workshops com atores, workshops de preparação de elenco, e acompanho algumas gravações importantes que tem algum conteúdo histórico específico que mereça mais atenção, então eu acompanho algumas gravações, mas não todas. Também boa parte do meu dia é dedicado à revisão de capítulo, à pesquisa, porque eu preciso da pesquisa histórica para poder fundamentar a minha prática, e a pesquisa histórica para a produção audiovisual é exatamente a mesma pesquisa histórica acadêmica, seguindo os mesmos métodos científicos, com uso de fontes, levantamento bibliográfico, com debate historiográfico. A diferença é que geralmente a pesquisa acadêmica ela cada vez cada vez reduz o recorte da pesquisa. E para a pesquisa, para a produção televisual, você precisa partir de uma pesquisa específica e ir ampliando aí o espectro dessa pesquisa para que você possa fornecer à produção elementos de reconstrução. Vejo que o mercado para a atuação do historiador, não só na produção televisual, audiovisual, fílmica, mas como também na produção de conteúdo, na produção artística, na produção literária, na produção de games. Eu vejo que há uma carência muito grande de profissionais. Da vez que eu preciso indicar alguém para algum pedido específico, há uma dificuldade tremenda de você conseguir alguém que se disponha a se colocar nesse local de comunicação do conhecimento histórico. Eu vejo um tempo sombrio
com todos os ataques à história, aos historiadores, aos professores e ao pensamento científico. Mesmo assim, eu ainda consigo ver esperança, principalmente quando se pensa que existe um vasto campo de intelectuais comprometidos com uma transformação social. Para mim, ser historiador significa ser um intelectual que pensa o mundo em que vive, que pensa o local que se vive, e que, por meio da história, busca reduzir as desigualdades sociais e ampliar o acesso ao conhecimento. Por isso eu entendo que a postura de historiador como historiador público nunca se fez tão necessário quanto nesse momento. E para que serve a história? É talvez a pergunta mais difícil que todos os historiadores mais experientes tremem na base para responder. Eu posso responder dizendo para que serviu a história para mim. A história serviu para transformar a minha realidade social, serviu para me ajudar a me constituir como pessoa, como ser humano, como intelectual, como cidadão. E a história me proporcionou ser um profissional que milita pela educação básica, pública, gratuita e de qualidade, que milita pela comunicação do conhecimento histórico, não somente a quem tem recursos e acessos, mas objetivando levar a história para o máximo de pessoas possíveis. E como propõe Hilse, é por meio da história que nós conseguimos nos orientar no tempo, orientar nossas ações de forma refletida e orientá-la de forma a criar um mundo melhor. Obrigado.